tô ligado na rádio Nossa FM 87,7. Todo mundo se liga aqui. De segunda a sexta, aqui na Nossa FM, programa Nossa Saúde, de 9 às 9h30 da manhã. Apresentação, Leonardo Reis. Participe pelo nosso WhatsApp exclusivo, 999026355. Bom dia! Começa o dia desejando para você muita saúde. Hoje, dia 25 de novembro de 2019, são 9h11. Você está sintonizado na Nossa FM 87.7. Eu sou Leonardo Reis, está no ar o programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. O culto da beleza, a busca do corpo atlético e bombado, da melhor performance atlética na adolescência, esbarram num risco eminente do surgimento de comportamentos que podem levar ao uso indevido de esteroides androgênicos anabolizantes. Os meninos parecem ser as maiores vítimas desse comportamento. O nosso bate-papo de hoje é sobre os anabolizantes, popularmente conhecidos como bomba, o que são um risco. O que são esses anabolizantes, né? O que são essas bombas, chamadas de bombas, né? O que risco eles trazem para a saúde? Realmente é interessante, o uso é estético muitas vezes, outros para performance atlética, mas será que vale a pena? Lembro que você pode também assistir esse programa com as imagens ao vivo transmitidas aqui no estúdio da Nossa FM, através do site 87fm3rios.com.br e também pelo Facebook da Nossa FM. É só entrar lá no Facebook e colocar lá Rádio 87.7, Nossa FM, e você vai ter acesso também às imagens aqui do estúdio. E esse programa ele vai ficar lá disponível para você compartilhar o link dele já de imediato durante a transmissão ao vivo e também depois ele fica lá guardado no Facebook, armazenado, e você pode acessar em qualquer momento, compartilhar para pessoas, de repente, que você conhece, que estão querendo fazer uso do anabolizante ou que fazem uso, para que eles possam estar mais cientes dos riscos à saúde. Você pode participar do nosso programa através dessa transmissão ao vivo mesmo, mande sua mensagem, a sua dúvida, ou através do WhatsApp exclusivo, que é o 99902-6355. Também liga para cá, 2252-4705. A sua participação é muito importante. Se você não tem dúvidas a respeito desse tema, mas quiser sugerir algum tema para os próximos programas, fique à vontade. Esse canal é totalmente aberto para você. Afinal de contas, o programa Nossa Saúde é todo nosso. Programa Nossa Saúde, de 9 às 9h30 da manhã. A apresentação, Leonardo Reis. E na técnica, hoje temos mais uma vez nosso amigo Deco Luiz. Feliz da vida. Bom dia, Deco. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que estão ligados aqui na Nossa FM, programa Nossa Saúde. O pessoal pode participar. Pode, né? Com certeza. Pela transmissão ao vivo, que eu estou ligado aqui para passar todas as informações para a galera aqui no ar. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto que há muito tempo já vem sendo utilizado de forma bastante irregular, e vou chamar até de irresponsável, é o uso dos anabolizantes, né? Desses esteroides anabolizantes. Mas o que realmente é isso e que riscos isso traz para a saúde? Você já deve ter visto, o Deco até pode me ajudar nisso. Quantas pessoas, né, o Deco, principalmente jovens, numa faixa etária até maior do que a da adolescência, passou ali da adolescência, começou a ficar um adulto, começa a ter aquela preocupação que já começou lá na adolescência em relação ao corpo, né, que tem aquele biotipo que as pessoas hoje veneram, né, do corpo sarado, bombado. Sim. Não é isso? E acaba que as pessoas buscam isso de forma não natural, às vezes, né? É verdade. E isso vai muito na adolescência, né? A pessoa fica chega até a sofrer bullying por causa disso, porque por ser muito magro, ou por não ser forte. Aí quando cresce, não quer malhar, né? Não quer pegar pesado, fala, vou usar uma bomba aqui porque vai ser mais fácil.
vou ganhar músculo mais rápido, né? As pessoas têm a tendência de buscar o caminho mais curto, né? Sim. E a gente está falando isso também, por exemplo, na dieta, como a gente já discutiu aqui com a doutora Mayara Dias, nossa nutricionista, a busca por métodos milagrosos, né, de emagrecer, e também as pessoas querem métodos milagrosos e rápidos para poder ganhar massa muscular, para ficar forte. O detalhe todo é que, infelizmente, tudo isso traz risco para a saúde. Sempre o equilíbrio é o ideal e buscar uma forma mais natural de se fazer isso. O uso dos anabolizantes ela vem se tornando a cada dia um hábito comum, principalmente pelas pessoas que praticam esportes, para aumentar a competitividade, ajudar na cura de lesões ou simplesmente por questões estéticas. Porém, o consumo excessivo desse tipo de produto é um perigo e pode causar danos irreparáveis ao corpo humano. Você conhece os perigos do uso do anabolizante? Certamente sabe que são substâncias proibidas pela Anvisa, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E usá-los em competições esportivas, por exemplo, é um fator eliminatório, né? O famoso doping. Chamamos de anabolizantes os esteroides androgênicos anabólicos, né, que são substâncias completamente artificiais, né? Tem algumas até que ela tem origem natural, mas são fabricadas, né, produzidas em laboratório, que exercem função hormonossímile, ou seja, comportam-se de forma parecida com os hormônios naturais. Geralmente, a imitação é da testosterona. No entanto, ao terem contato com os nossos sistemas, são recebidos como verdadeiros alienígenas no corpo humano. Afinal, não contam com nenhuma semelhança com os hormônios naturais ou seus respectivos receptores. Ou seja, quando uma molécula artificial, como a do anabolizante, entra em contato com o organismo, gera um efeito farmacológico e antifisiológico no corpo da pessoa. Os esteroides são componentes presentes em todos os animais e são produzidos a partir da gordura, colesterol, produzida, né, pelo nosso próprio corpo. Já esses esteroides artificiais, eles são hormônios, às vezes natural, como eu falei, de origem natural, mas produzidos sinteticamente, que levam ao crescimento de células, afetando principalmente o músculo e o osso. Os esteroides anabolizantes artificiais são substâncias que são parecidas com a testosterona, que por sua vez é um hormônio essencial e normalmente produzido na grande maioria deles pelos testículos. A testosterona ela pode ser utilizada apenas em doenças que resultem da ausência da produção desse hormônio pelos testículos, condição chamada de hipogonadismo. A prescrição da testosterona ela deve ser orientada pelo médico, endocrinologista ou urologista, geralmente, mas não está isenta de efeitos colaterais. Por isso, mesmo com a prescrição do médico, para pessoas que têm esse tipo de anomalia, né, que o corpo não produz mais a testosterona em quantidade suficiente, o segmento muito próximo ali e apurado dos pacientes, ela é necessária. Então, isso é realizado por toda a vida. Então, ele tem acompanhamento médico durante toda a vida, se ele precisa fazer a reposição artificialmente desse hormônio que o corpo dele não está produzindo. Então, mesmo a pessoa acompanhada, os riscos para a saúde, eles existem e são monitorados pelo médico. Aí você imagina, Deco, essas pessoas que acabam utilizando esse tipo de produto que compra muitas vezes clandestinamente, né? Porque para fins estéticos no Brasil é proibido. Sim, sim. Você não pode usar, mas você acha, né? Se procurar direitinho, você acha na internet. Algumas farmácias acabam também fazendo a venda, basta conseguir uma receita médica que às vezes é burlada, né? Então, assim, as pessoas acabam achando um jeito, infelizmente, né, o jeitinho brasileiro, de se adquirir esse tipo de substância e é extremamente danosa para a saúde. Não sei, você já teve... O Deco é um rapaz jovem, né? Tá numa faixa etária aí tranquila. E seus colegas, você já teve colegas que utilizaram? Cara, há alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa, um amigo meu, estudou comigo. Ele fazia o uso, só que aí ele já tinha alguns problemas de pressão alta. E o anabolizante, ele parece que mexe ainda mais com a gente vai falar sobre isso. Cardíaco, né? Aí ele parou, hoje em dia não malha mais, voltou ao corpo original dele, né? Que é antes de você entrar em academia, antes de você começar a fazer exercício físico, levantar peso. Aí, graças a Deus, ele parou com isso, cara.
Graças a Deus. Infelizmente, eu tive um amigo aqui de Três Rios, que também teve uma história escolar comigo, a gente conheceu desde a infância, e infelizmente o uso do anabolizante levou a óbito, né? Ele veio a falecer por falência renal. Então, realmente é complicado, né? Que bom que o seu amigo parou, né? O meu não teve tanta sorte assim. E será que vale? Como é que funciona? Como é que funcionam os anabolizantes? Essas moléculas dos anabolizantes, elas penetram diretamente no núcleo das células, alterando os processos metabólicos conforme estipulados pelo DNA. Assim, os músculos passam a absorver mais e mais proteínas recebidas. Os anabolizantes também têm o poder de bloquear a ação do cortisol e no tecido muscular, fazendo com que os treinos tenham alto rendimento. Essas características favorecem o anabolismo, que é o processo natural do corpo fazer a síntese das moléculas complexas a fim de produzir energia. Os processos de catabolismo são desfavorecidos, ou seja, as moléculas complexas não serão usadas pelo corpo para produzir energia, né? Então parece o sonho de qualquer um que deseja aumentar massa muscular, também oferece riscos que não vale a pena. O problema é esse. É sonho do atleta que vai ganhar mais força muscular, um treino com maior rendimento. Nas competições, ele com certeza vai ter maior rendimento do que os demais que não estiverem utilizando esse tipo de anabolizantes, de esteroides, mas, porém, o risco é enorme. Você com certeza vai ter ganho de massa muscular com menos esforço do que as pessoas, né, que optam naturalmente pela academia, pela alimentação saudável, e só que os riscos para a saúde realmente são evidentes, como a gente inclusive exemplificou aqui, podendo levar a óbito. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou listar para vocês as 10 coisas que você precisa saber sobre os anabolizantes. Primeiro, os esteroides androgênicos anabólicos são mais conhecidos, né, como anabolizantes, são um produto derivado principalmente da testosterona, que é o hormônio responsável por muitas características que diferem o homem e a mulher. Eles atuam no crescimento celular e tecidos do corpo, como o tecido ósseo e o tecido muscular. O segundo item que você precisa saber é que o uso dos anabolizantes gera efeitos colaterais tanto em homens e mulheres, como aumento de acnes, né, que são as espinhas e os cravos, a queda de cabelo, distúrbios da função do fígado, tumores no fígado, explosões de ira e comportamento agressivo, paranoia, alucinações, psicoses, coágulos no sangue, retenção de líquido no organismo, aumento da pressão arterial, como o Deco já falou até do amigo dele, né, que teve esse problema, e riscos também de adquirir doenças transmissíveis, como AIDS e hepatite. Afinal de contas, é um produto injetável e como ele é um produto irregular, muitas vezes clandestino, pode acontecer do uso, por exemplo, em grupo, né? O pessoal vai, vamos lá e começa a mesma agulha, e assim vai. Então ele traz também esses riscos. O terceiro item, no caso das mulheres, o uso de anabolizantes ela pode gerar características masculinas no corpo, como engrossamento da voz, o surgimento de pelos além do normal, né? E além disso, o aumento do tamanho de clitóris, irregularidade ou interrupção das menstruações, diminuição dos seios e aumento do apetite. Pois é, coisa que eu acho que nenhuma mulher quer ter, né? Antes de falar do quarto item, eu quero falar da participação aqui do Hudson Silveira, que ele faz um comentário que não acha legal a busca pela vaidade, ela pode trazer consequências terríveis. Ô Hudson Silveira, você tem toda a razão, cara, muito obrigado pela participação. E uma outra consequência que a gente vai ver daqui a pouquinho também, a gente vai listar os principais efeitos adversos, aí realmente espero que assuste quem está com a ideia de usar anabolizante. Nos homens, o excesso de anabolizante pode causar aparecimento de mamas, redução do testículo, do tamanho dos testículos, a diminuição da contagem também de espermatozoides, ou seja, quem pretende ter filhos pode ter certeza que vai gerar uma certa dificuldade, e também a calvície. Em adolescentes, as consequências podem ser piores, como o comprometimento do crescimento. Exato, a pessoa pode parar de crescer, a maturação óssea acelerada,
o aumento da frequência e a duração das ereções, também o desenvolvimento sexual precoce, a hipervirilização, crescimento do falo e também aumentos de pelos púbicos e pelo corpo, né? Além de ligeiro crescimento da barba. Ou seja, desregula todo o metabolismo desse jovem, né? E inclusive impedindo ele, em alguns momentos, de crescer, porque ele recebe como se ele tivesse amadurecido mais cedo, né? O corpo tivesse ganhado maturidade mais cedo e ele simplesmente para de crescer e tem todos esses distúrbios, né? Que não são só estéticos, né? A saúde dele fica comprometida. Esses hormônios podem ser usados clinicamente, como a gente falou lá atrás. Ocasionalmente, podem ser prescritos sob orientação do médico para repor hormônio deficiente em alguns homens e para ajudar pacientes com AIDS, por exemplo, a recuperar peso. Nos casos de necessidade clínica, os pacientes são indicados a tomarem apenas doses mínimas para apenas regularizar essa disfunção, tá? E as doses são, como a gente falou, é extremamente controlado, não só as doses, mas todo o comportamento do paciente durante o uso, ou seja, todos os efeitos colaterais são controlados pelo médico. O uso de injeções de anabolizantes esteroides pode levar ao risco de infecções pelo HIV e vírus da hepatite se as agulhas forem compartilhadas. Os esteroides anabólicos obtidos sem prescrição não são confiáveis, pois podem conter outras substâncias, né, que não estão descritas ali no frasco, e também os frascos podem não ser estéreis. Além disso, é possível até que os esteroides nem estejam ali, né? Quando você compra, por exemplo, na internet, nada garante, e pelo contrário, muitas vezes já foi flagrado, né, a venda de produtos que, quando eu ia fazer análise, era outra coisa completamente diferente, né? E o risco muito grande para a saúde, né, Dé? É verdade. Usar anabolizantes para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo é proibido e, além de ser de grande risco para a saúde, né? Entretanto, por aumentarem a massa muscular, essas drogas têm sido cada vez mais procuradas e utilizadas por alguns atletas para melhorar a sua performance física e também por outras pessoas que querem obter uma melhor aparência muscular. Mas é interessante que é fácil distinguir, né, aquela pessoa que está utilizando os esteroides, né, Deco? Você vê na rua, você vê aquela pessoa que está treinando direitinho, o crescimento paulatino, normal, né? E de repente aquele cara que você foi magrelo aparece lá todo fortão. Não, na verdade ele fica inchado, mês, né? Depois, você encontra com ele um dia, ele tá normal, tá magrinho, um mês e meio depois você encontra ele, o cara já tá com a corda toda, já tá forte, cheio de músculo. Mas se a gente reparar bem, pelo menos é uma observação pessoal que eu faço, se percebe muito na definição dos músculos, né? Quem realmente está fazendo o treino direito, está cuidando da alimentação, ele vai ganhando massa muscular e uma definição. E quem utiliza esses esteroides, geralmente é muito acúmulo de líquido, né? Como é um dos problemas causados pelo uso dessa droga, e você percebe, a pessoa fica até meio roliça, né? É verdade. Ele tem menos definição do que um atleta que realmente utiliza dos meios convencionais. Agora é importante também você conhecer que um estudo em 2007 traçou o perfil do usuário de anabolizantes no mundo. De acordo com os dados, os usuários típicos não são adolescentes ou atletas, mas o homem de cerca de 30 anos, bem educado, com renda alta. Foram pesquisados em torno de 2.663 homens e mulheres de 81 países, indicando que o motivo principal para o uso desses compostos é o aumento da musculatura, ou seja, pura vaidade, né? Esse público ele continua utilizando os anabolizantes, porém, isso tudo foi em 2007, né? Porém, assim, o acesso a essas substâncias, facilitado pela internet, não é incomum, né? A gente encontrar pessoas fora desse perfil que estejam utilizando esse tipo de produto, esse tipo de droga. E temos também aqui a informação de que muitos atletas consomem os anabolizantes a fim de conseguirem uma melhor performance dentro do esporte. Os anabolizantes, eles, quando entram em contato com as células do tecido muscular, aumentam o tamanho dos músculos do corpo humano.
Porém, isso é caracterizado como doping, como a gente falou. E os esportistas, esse esportista ele pode ser punido por isso e muitas vezes ele é afastado, inclusive, da sua atividade esportiva durante algum período, né? E pode, na verdade, acabar com a carreira do atleta, como já ocorreu em inúmeros casos. Dependendo da situação, o atleta pode ser banido do esporte. Vamos fazer o seguinte, eu quero falar com vocês, dando um pouquinho mais de detalhe, dos efeitos colaterais dos anabolizantes. A gente já falou alguma coisa por aqui, a gente vai fazer uma revisão geral e, né, fechar com esse alerta aí para quem está pensando em utilizar os anabolizantes ou para quem já tá utilizando, né? Ainda dá tempo de parar e recuperar a saúde. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo comercial, para falar sobre isso. Programa Nossa Saúde, de 9 às 9h30 da manhã. Apresentação, Leonardo Reis. Iniciando Geração Apoio Cultural. Nossa FM. É impossível negar a importância de um sorriso, né? Como é? Você tem vergonha do seu sorriso? Pare de sofrer. A cirurgiã dentista e ortodontista, doutora Marielza, pode te ajudar. Muito mais que estética, o perfeito alinhamento dos dentes é uma questão de saúde. Consultório odontológico doutora Marielza Carvalho da Costa. As técnicas mais modernas com as condições que cabem no seu orçamento. Ortodontia para todas as idades. Agende uma consulta. Atendimento de segunda a sexta, a partir das 13 horas e sábados com hora marcada. Consultório doutora Marielza Carvalho da Costa. Rua Prefeito Walter Franklin, 13, sala 301. Telefone 2251-5757. Ou WhatsApp 97403-9056. Doutora Marielza Carvalho da Costa. Já começou a Black Friday no site da Natura. São mais de 500 produtos com até 60% de desconto. A cada 12 horas, uma nova oferta para você. Não perca tempo. Acesse natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Repetindo, natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Consulte o regulamento no site. O Novembro Azul é um movimento que busca conscientizar a população mundial a respeito do câncer de próstata, tipo da doença mais comum entre os homens e a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Só no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, INCA, prevenção é a melhor arma. Nossa FM. A previsão de inflação para 2020, de acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é de 3,7%, principalmente devido à expectativa de aceleração da atividade econômica, de acordo com André Lameiras, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA. Mesmo com a desaceleração da inflação das famílias com menor poder aquisitivo, no acumulado de 12 meses, a alta de preços para esse grupo foi de 2,67%, acima dos 2,58% registrados entre as famílias mais ricas. Já a prévia da inflação em novembro ficou em 0,14%. Foi o menor resultado do mês em 21 anos, medido pelo IPCA-15, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 3 apresentaram deflação, com destaque para a habitação, que teve um índice negativo de 0,22%. Os grupos que apresentaram as maiores altas da inflação foram vestuário, despesas pessoais e transportes. De Brasília, Luciana Castro. Notícias. Já começou a Black Friday no site da Natura. São mais de 500 produtos com até 60% de desconto. A cada 12 horas, uma nova oferta para você. Não perca tempo. Acesse natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Repetindo, natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Consulte o regulamento no site. É impossível negar a importância de um sorriso, né? Como é? Você tem vergonha do seu sorriso?
Pare de sofrer. A cirurgiã dentista e ortodontista, doutora Marielza, pode te ajudar. Muito mais que estética, o perfeito alinhamento dos dentes é uma questão de saúde. Consultório odontológico, doutora Marielza Carvalho da Costa. As técnicas mais modernas com as condições que cabem no seu orçamento. Ortodontia para todas as idades. Agende uma consulta. Atendimento de segunda a sexta, a partir das 13 horas e sábados com hora marcada. Consultório doutora Marielza Carvalho da Costa. Rua Prefeito Walter Franklin, 13, sala 301. Telefone 2251-5757. Ou WhatsApp 97403-9056. Doutora Marielza Carvalho da Costa. Encerrando Geração Apoio Cultural. Nossa FM. Aqui na Nossa FM 87,7. Participe. 2252-4705. 2252-4705. Nossa FM. Participe pelo nosso WhatsApp exclusivo 999026355. Programa Nossa Saúde, de 9 às 9h30 da manhã. Apresentação Leonardo Reis. Estamos de volta ao programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. E por falar em bem-estar, a gente está falando aqui de vaidade, de beleza, né? O pessoal leva ao extremo, não precisa. A gente tem, por exemplo, o site da Natura com uma oferta, com as ofertas do Black November, que já vão acabar, né? Tá no finalzinho já. A gente tem ofertas assim, imperdíveis. Vou dar um exemplo para você. O Caiaque Pulso está numa oferta relâmpago agora no site, saindo de R$ 121,90 por R$ 60,95. Que isso? E você ainda divide em 2 vezes sem juros no cartão, 2 de R$ 30,48. Ué, mas quem é a consultora? A consultora é a Ana Cristina, inclusive é importante. Quando você for no site da Natura, você vai colocar natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. E aí você vai ter acesso a todas essas ofertas, mas corre porque o tempo está acabando. E é simples, tá? Você entra lá, faz o seu cadastro e a partir desse cadastro você já pode comprar. Inclusive tem descontos para a primeira compra, então é muito bacana. E você, claro, cadastrando vai receber todas as ofertas em dia. Aí, detalhe, o produto chega na sua casa. Frete grátis? A Frete. partir de um valor, né? Cada dia tem dia que está frete grátis, tem dia que está acima de R$ 9,90. Entendi. Então é importante você acessar o site e ver qual é a oferta que está rolando no dia, tá ok? Então entra lá, natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. A gente falou a respeito de alguns efeitos colaterais dos anabolizantes, mas a gente vai falar um pouquinho mais, detalhar um pouco mais sobre isso. São diversos os perigos do uso do anabolizante e alguns desses efeitos são severos e até irreversíveis, tá? Entre os que atingem ambos os sexos estão as doenças cardiovasculares, né, que o Deco até citou o exemplo do amigo dele, que tinha essa preocupação, as alterações do humor, né, o fim prematuro da fase de crescimento em usuários jovens e também problemas com a pressão arterial. Vale também listar que são prejudicados os processos de recrutamento de energia, né, o aumento da resistência à insulina, a hiperglicemia, lipogênese, inflamação, catabolismo, levando à sarcopenia, também perde massa óssea, distúrbios sistêmicos acontecem, né, nosso metabolismo de uma forma geral, imunológicos também, nosso sistema imunológico é prejudicado, as hepatorrenais são problemas tanto fígado como rim e também problemas sexuais, né, bastante específicos. A gente vai definir agora, inclusive, quais são os mais comuns de acordo com o sexo, tá? Então, os perigos do uso do anabolizante para homens. A ginecomastia, muito comum, que é o desenvolvimento das mamas. A atrofia dos testículos menores e menos funcionais. E também a infertilidade, é um risco bastante acentuado aí para os homens que usam anabolizante. Para as mulheres, o uso dos anabolizantes pode trazer uma virilização potencialmente irreversível, ou seja, a característica mais masculina da mulher, né, do corpo, ele fica mais masculinizado. E isso, muitas vezes, é irreversível. As mamas são atrofiadas e também existe uma hipertrofia do clitóris. Uma outra coisa que pode acontecer no uso em mulheres é o aumento das características masculinas, né, como eu falei, mas assim a gente pode exemplificar, principalmente os pelos e a voz grossa são os mais comuns de acontecer. E aí, achou pouco isso? Bem,
uma das consequências mais graves, e vale para homens e para mulheres, é o organismo parar de produzir os próprios hormônios de forma natural. Ora, se os receptores estão acostumados a todo momento a receber o hormônio artificial, chega o momento em que ele inicia o processo chamado de supressão endógena, ou seja, ele para de produzir os seus próprios hormônios, né? Isso é um grande risco, a pessoa vai ficar dependente dos hormônios artificiais e de todos os seus efeitos colaterais durante toda a vida. Então é o seguinte, diga não aos anabolizantes. Sabendo de todos esses efeitos colaterais, você ainda tem coragem de sacrificar a sua saúde em prol de resultados ilusórios? Pois é, fique consciente dos perigos do uso do anabolizante e passe longe deles. Não valem a sua saúde e nem seu bem-estar. Aposte em um estilo de vida saudável, com dieta balanceada, exercícios físicos regulares e sempre respeitando os limites do seu organismo. Sua saúde e a sua autoestima agradecem. E esse é sempre um conselho dado, e a gente está trazendo esse assunto várias vezes aqui no programa Nossa Saúde, que é o cuidado com a saúde, o bem-estar. Aí a gente está falando, e sempre relembra, né? Você ter boas noites de sono, um sono, né, que realmente seja reparador, água de qualidade, alimentação de qualidade, atividade física, né? Então, não se automedicar. São vários conselhos que o Programa de Saúde tem trazido todo dia aqui e a gente reforça. E para quem está pensando em fazer uso do anabolizante ou já faz, né, reflita um pouquinho, converse com o médico, converse com o endocrinologista, né, procure saber mais informações, se é indicado ou não para você. Não compre em locais não confiáveis. E é claro, você só vai comprar anabolizante com a receita médica para indicação que o médico te fizer, ok? Vamos agradecer a Cláudio Carvalho, ao Hudson Silveira, Luiz Gabriel, a Ingrid Martins, a Adriana Silva, o Paulo Henrique Souza, a Mayara Couto, a Neide Gonçalves, a Adriana Martins, a Érica Carvalho, ao Caio Henrique, Marcos Felipe, de Juiz de Fora, ou seja, todos vocês estiveram sintonizados através do Facebook da nossa transmissão ao vivo, mas claro, para você também que acompanhou pelas ondas 87.7, também pela Tech Cable no canal 97, você que é assinante e teve a oportunidade de assistir, um grande abraço para você também. E amanhã, terça-feira, o programa Nossa Saúde volta a partir das 9 da manhã. Quero que vocês todos tenham uma segunda-feira maravilhosa, que seja, né, não aquela segunda-feira, né, de baixo astral, triste, chegou assim, né? Não, triste, não precisa disso, né? Saúde e bem-estar sempre, e alegria no coração, a gente sabe que faz muito bem para a saúde. Então, um grande abraço, muita alegria e saúde. Deus abençoe vocês.